a paz do Senhor e agradeço a todos. Glória a Deus. Obrigado, irmã Ângela. Oração nunca é demais. No final, eu quero falar um pouco mais sobre a saúde da Soriane. Nós somos no médico agora pela manhã e vamos retornar assim que o culto terminar para mostrar um exame. Então, ela está em casa, descansando, se recuperando. E assim que o culto terminar, nós estaremos voltando ao hospital. Obrigado pelas orações. Desejo dela, com certeza, ela está aqui essa noite, mas não foi da permissão do Senhor, mas ela está nos acompanhando. Amor, te amo, viu? Deus te abençoe mais e mais. Glória a Deus. A irmã Ângela falou sobre o monte e eu queria aproveitar para perguntar. Tirando um monte de lençol e de comida, que outros montes você já visitou até aqui? Quem pode citar o nome de um ou mais montes que já visitou durante a sua vida? Sabiaguaba, Taquara. Sabiaguaba é o mais pedido, né? É o mais visitado. Mas alguém visitou um monte diferente desses? Qual é? Taíba? Icaraí. Um monte de Icaraí, já vou falar. Guaiúba, alguém falou Guaiúba aqui. Mais alguém? Mungupa, tem monte também na Mungupa. Pacatuba também tem, né? Terra Santa, já foi? Na Serra. Também vou. Amém. Glória a Deus. Irmãos, hoje eu quero meditar com vocês sobre 3 montes da mais alta importância para a minha vida e para a sua vida. Os 2 primeiros se encontram em Deuteronômio, capítulo de número 27. Peço que você abra a palavra de Deus lá. Deuteronômio, capítulo de número 27. Aproveito para dar as boas-vindas a todos os irmãos que aqui se encontram, também aqueles que estão nos visitando e também aqueles que não puderam vir, mas estão nos acompanhando por meio das redes sociais. É sempre uma alegria podermos adorar ao Senhor juntos. Deuteronômio, capítulo de número 27, nos versos 11 a 26, Moisés cita 2 montes, os 2 primeiros montes sobre os quais nós queremos meditar hoje. E eles têm tudo a ver com a minha vida e com a sua vida, e você vai já descobrir por quê. O primeiro monte que Moisés cita é o monte da bênção. Versos 11 e 12 dizem assim. Deuteronômio, capítulo 27, versos 11 e 12. Moisés deu ordem naquele dia ao povo, dizendo: quando houveres passado o Jordão, ou seja, futuramente, estarão sobre o monte Gerizim, para abençoarem o povo estes: Simeão, Levi, Judá, Issacar, José e Benjamim. Somente até aqui por enquanto. Aqui no verso de número 12, Moisés cita o nome de um monte. Esse monte é o monte Gerizim. Aí talvez alguém pergunte: pastor Tiago, o monte Gerizim tinha o que de especial? O monte Gerizim era um monte abençoado? Era um monte diferente dos demais? E a resposta que eu dou é: não. O monte Gerizim não era um monte diferente dos demais. Então por que você disse que ele é o monte da bênção? Não é pelo que ele é, mas pelo que Moisés ordenou que fosse feito nesse monte. Não é o local, é o que deveria ser feito no local. O que torna algo santo é o que nós fazemos neste lugar. São as decisões que nós tomamos em relação a determinado lugar. E o que foi que Moisés ordenou que fosse feito no monte Gerizim?
Moisés ordenou que naquele monte o povo de Deus fosse abençoado. Não foi isso? Quando houveres passado o Jordão, estarão sobre o monte Gerizim para abençoarem o povo estes. Porque ele é o monte da bênção. Porque a partir daquele monte, o povo de Deus seria abençoado. Agora preste bem atenção, através de quem Deus ordenou, através de Moisés, que o povo fosse abençoado. Quando houveres passado o Jordão, estarão sobre o monte Gerizim para abençoarem o povo estes: Simeão, Levi, Judá, Issacar, José e Benjamim. Quem é que deveria abençoar o povo? Os anjos. Foi isso? Os querubins deveriam abençoar o povo de Deus. Os serafins, os 4 seres viventes. Não. Moisés diz aqui que o povo de Deus deveria ser abençoado pelo próprio povo de Deus. E aqui nós aprendemos uma lição muito importante. Que lição é essa, pastor? A lição de que um dos canais que Deus quer usar para abençoar o ser humano é o próprio ser humano. Um dos canais, olhei para a Fran, lembrei de casais. Um dos canais que Deus quer usar para abençoar pessoas são as próprias pessoas. Deus quer abençoar seres humanos através de seres humanos. Por isso Deus ordenou que quando eles atravessassem o Jordão, eles subissem simbolicamente o monte. E lá, 6 tribos de Israel abençoassem o povo. O que é isso? É o povo abençoando o próprio povo. É o povo de Deus abençoando o povo de Deus. E essa não foi a primeira vez que Deus ordenou que pessoas abençoassem pessoas. Antes disso, você pode ouvir o que está escrito lá em Números, capítulo de número 6, versos 22 e 23. Lá diz assim: disse o Senhor a Moisés: fala a Arão e a seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel e dir-lhes-eis. Deus estabeleceu os filhos de Arão com a responsabilidade de abençoarem o povo de Deus. Isso me lembrou da minha época de mais jovem. Na minha época de mais jovem havia um louvor que praticamente em todos os cultos nós cantávamos. E eu não vou cantar, mas ele diz mais ou menos assim: recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Quantos lembram desse louvor? Eita, que a gente vê. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, e assim bem ajustado, totalmente ligado, unidos, vivendo em amor. Uma família, vivendo em compromisso, no grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão. Esse louvor diz: eu te abençoo, meu irmão. Eu te abençoo, minha irmã. Na minha época tinha gente que não gostava desse negócio, de gente abençoar gente. Queria tirar esse louvor da igreja. Mas esse partido fracassou e o louvor continuou sendo cantado e os irmãos continuaram abençoando uns aos outros. Porque essa é a vontade de Deus, que pessoas abençoem pessoas.
Então, o Deuteronômio não é a primeira vez que Deus manda seres humanos abençoarem seres humanos, e nem foi a última. Paulo, em Romanos, capítulo 12, verso 14, um verso que nós estudamos alguns domingos atrás, ele diz: abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Nós temos que abençoar? Sim, até quem nos persegue. A ideia aqui não é que nós e nós mesmos temos o poder de abençoarmos pessoas. Não. O ensinamento bíblico é que nós recebemos de Deus a responsabilidade de sermos canais quem abençoa Ele. Mas nós podemos ser canais através dos quais as pessoas ao nosso redor são abençoadas. Então a pergunta que eu faço é: o quão obediente você tem sido à ordem de abençoar os que estão ao teu redor? O quanto você tem se permitido ser canal de bênção para outras pessoas? Começando pelos teus mesmo. Começando pela tua própria família. Começando pelo teu cônjuge. Pela tua esposa, pelo teu marido. O quanto você tem aberto a boca para abençoá-lo, para abençoá-lo. O quanto você tem abençoado os teus filhos. O quanto você tem abençoado os teus pais. O quanto você tem abençoado aqueles que você ama. Porque às vezes nós dizemos que amamos, mas nós demonstramos de uma maneira estranha, de uma maneira diferente, né? A gente diz que ama, mas é cada palavrão. Ah, eu amo meu filho, mas é cada palavrão que chama o filho. É que nem o pessoal do mundo, quando se encontra, você já viu como é? Dois homens, dois colegas do mundo se encontram. Como é que eles se tratam? E aí? Aí chama a mãe do outro, não sei de quê. Aí diz: esse aqui é meu amigo. Eu gosto dele. Imagina se não gostasse. Chama de amigo, quando vê, diz um palavrão, fala da mãe da pessoa. Assim é o pessoal do mundo. E se nós não tivermos cuidado, nós vamos fazer igual, ou até pior. Porque eles falam brincando. Mas se nós não vigiarmos, nós vamos falar com raiva. Ama, mas esculhamba. Ama de paixão, mas vive amaldiçoando. Chama de praga, que não presta, que não vai ter futuro nenhum. E por aí vai, eu quero nem dizer. Então cuidado. Se você ama alguém, abençoe esse alguém. Impõe as mãos. Está dando trabalho? Espera dormir. Quando dormir, vai lá. Impõe a mão e ora. Deus abençoa. Muda essa vida, Senhor. Transforma. Liberta. Converte. Senhor, faz a tua obra nessa vida. Eu amo, por isso abençoa, Pai. E não apenas os nossos. Será que nós temos abençoado os nossos próprios inimigos? Pastor, abençoar meus inimigos, talvez é só isso que Deus está esperando para fazer uma transformação na tua vida. É você abençoar quem te maltratou. É você orar por quem fez mal a você. Talvez é só isso que Deus está esperando para dar aquela resposta que você está pedindo a Ele há muito tempo. Primeiro monte que nós vemos aqui em Deuteronômio 27, portanto, é um monte que lembra que devemos ser canais de bênção para outras pessoas. Assim como havia um monte no qual 6 tribos de Israel deveriam subir para pronunciar bênção, nós também devemos pronunciar bênção sobre as pessoas. Porém, Moisés aqui fala de um segundo monte. E esse monte é chamado de Monte da Maldição.
Verso de número 13 diz assim, Deuteronômio 27:13. E estes, para amaldiçoar, estarão sobre o monte Ebal, Ruben, Gade, Azer, Zebulon, Dan e Naftali. Aqui Moisés também fala de um monte, de nome diferente. Se o primeiro era Gerizim, esse agora se chama Ebal. Ebal. A semelhança do primeiro. Esse monte também não tinha nada de diferente dele mesmo, a não ser algo que Moisés ordenou que fosse feito lá. E a semelhança do primeiro, neste monte Deus, através de Moisés, também queria que o povo fosse um canal. Só que vem a diferença agora. Se no primeiro monte o povo deveria ser um canal de bênção, nesse monte agora, Moisés ordenou que a outra metade das tribos de Israel fosse um canal de maldição. De maldição, pastor? Quer dizer que Moisés está ordenando que o povo de Deus amaldiçoe o povo de Deus? Não é isso. Pelo menos não diretamente. Moisés aqui não está ordenando que o povo de Deus amaldiçoe os seus desafetos. Ah, não me tratou bem, então que seja amaldiçoado. Não pagou a conta, que venha maldição sobre a sua vida. Não. Não é um amaldiçoar diretamente. Entenda bem isso. Moisés aqui ordenou que o povo de Deus amaldiçoasse a desobediência futura de quem decidisse pecar contra Deus. Entenda bem, não é amaldiçoando agora. No verso 13 ele diz para amaldiçoar o povo, não tem o povo. Quem é que deveria ser amaldiçoado então? Aquele que lá na frente decidisse pecar contra Deus. Decidisse desobedecer a Deus. Deixa eu dar um exemplo. Não sei se isso já aconteceu com vocês, mas quando eu me reconciliei da última vez, porque infelizmente eu já me afastei dos caminhos de Deus, mas quando eu me reconciliei, eu estava tão decidido, mas tão decidido, que eu cheguei para Deus e disse: Deus, se for para eu me desviar dos teus caminhos mais uma vez, tira a minha vida. Não permita que eu continue a viver. Se for longe da tua presença, eu não quero mais. Se o Senhor souber que eu vou me afastar dos teus caminhos, que eu vou me desviar, que eu vou fugir do propósito do Senhor para a minha vida, eu prefiro que o Senhor me prepare e me leve. Eu não quero viver longe dos teus caminhos. O que é que eu estava fazendo? Eu estava amaldiçoando a mim mesmo? Não. Eu estava amaldiçoando uma decisão errada que eu poderia tomar no futuro. E eu disse para Deus: Deus, eu não quero tomar essa decisão na minha vida. Existe um exemplo, se você quiser abrir lá, abra, se não apenas escute. O que o salmista diz no Salmo de número 137, versos 5 e 6. Salmo 137, 5 e 6. Olha como é parecido com o que Moisés ordena que o povo faça, ali em Deuteronômio. Verso 5, Salmo 137, 5 diz: Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, Jerusalém é a cidade de Deus.
Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, o que é que ele ora para que aconteça com ele? Que se resseque a minha mão direita. Eu já vi pessoas doentes pedirem para ficarem sadias. Mas aqui é o exemplo de uma pessoa sadia pedindo para ficar doente. Caso ele se esqueça do povo de Deus, caso ele se esqueça de Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se minha língua ao paladar, se me não lembrar de ti. Se não preferir eu Jerusalém, a minha maior alegria. O que ele está fazendo aqui? Ele está amaldiçoando a si mesmo, se ele vier a pecar no futuro. Se ele vier a se desviar de Deus, se ele vier a esquecer do povo de Deus. Que a minha mão resseque, Senhor. É muita coragem dizer um negócio desse, não? Que a minha língua fique presa ao céu da boca, se eu me esquecer do teu povo, da tua cidade, da Jerusalém celestial. Voltando lá para Deuteronômio 27, é mais ou menos isso que acontece. Moisés ordena que o povo, os levitas, testifiquem ao povo de que serão malditos aqueles que no futuro decidirem pecar contra o Senhor. Sabe o que é muito interessante aqui? O que é interessante é que os pecados que Moisés vai citar, no verso 15 em diante, são aqueles pecados que poderiam ser cometidos em oculto. São aqueles pecados que poderiam ser cometidos sem ninguém saber. E sabe qual é a lição que isso nos ensina? Nós não somos amaldiçoados porque o nosso pecado é descoberto. O pecado nos amaldiçoa até quando ninguém descobre. Não é só quando o pecado veio à tona, fulano pecou, fulano foi flagrado fazendo isso. Aí a população amaldiçoa. Não. O pecado não nos amaldiçoa só quando nós somos descobertos. Até quando ninguém sabe, o pecado é maldição nas nossas vidas. Olha, por exemplo, o verso de número 15. Deuteronômio 27, 15, para você entender. Maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição, abominável ao Senhor, obra de artífice, e a puser em lugar oculto. E todo o povo responderá: Amém. Eles não estão dizendo que vai acontecer. Eles estão dizendo que eles querem que aconteça com quem fizer isso. A idolatria em Israel era um pecado que trazia a morte, a pena de morte. Mas e se alguém fabricasse um ídolo, uma imagem escondida e colocasse em oculto? Essa pessoa seria salva, não seria? Porque a idolatria visível traria morte, mas ela fez escondido. Ela seria salva? Moisés diz que não. Mesmo assim, em oculto, ela seria amaldiçoada. E Moisés ainda diz que todos concordem dizendo Amém. É estranho, né? Imagina. Maldito a igreja. Amém. Foi mais ou menos isso que Moisés disse que era para fazer. Verso 16. Maldito aquele que desprezar a seu pai ou a sua mãe. E todo o povo dirá Amém. Irmãos, a lei ordenava que quando houvesse um filho rebelde em casa, atenção pais e filhos, os pais deveriam trazer o filho à porta da tenda da congregação para que esse filho fosse apedrejado em público. Agora eu pergunto, era todo pai que tinha coragem de fazer isso? Era toda mãe que
não tinha coragem de pegar o filho rebelde. Vamos ali, meu filho, levar até em frente da igreja, para a igreja apedrejar essa pessoa? Tinha ou não tinha muito pai que não ia fazer isso? Tinha. Aí o filho rebelde poderia se safar, não poderia? Mas tinha algo do qual o filho rebelde não poderia se safar. Era da maldição de Deus na vida dele. Ninguém viu o que ele fez, mas Deus viu. E porque Deus viu, ele é maldito aos olhos de Deus. Por isso, filhos, tenhamos cuidado com a maneira como tratamos os nossos pais. Não apenas em público, não apenas na igreja, não apenas na frente dos outros, mas quando ninguém está vendo. Que palavras nós dizemos para eles? Como nós os tratamos? Disso depende a nossa bênção ou a nossa maldição. Continuando, verso 17. Maldito aquele que mudar os marcos do seu próximo, e todo o povo dirá amém. Mudar os marcos significa mudar a cerca da propriedade de alguém em benefício próprio. Isso poderia ser feito na calada da noite, sem que ninguém visse. Mas mesmo que ninguém visse, esta pessoa fez algo errado. E porque ela fez algo errado, ela estava debaixo de maldição aos olhos de Deus. Versos 18 e 19. Maldito aquele que fizer o cego errar o caminho. Tem coração não, uma pessoa dessa. E todo o povo dirá amém. Maldito aquele que perverteu o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva. E todo o povo dirá amém. Irmãos, aqui está falando sobre maltratar pessoas frágeis. Sobre fazer o mal a pessoas que não tinham voz ativa em Israel. O cego. O que o cego poderia fazer? O órfão, a viúva, o estrangeiro. Pessoas poderiam maltratar os mais frágeis e ninguém ficava sabendo, porque eles não iam dizer para ninguém. Mas não importa contra quem você faz mal. Se você faz, você está debaixo de maldição. Versos 20 a 23. Maldito aquele que se deitar com uma madrasta, porquanto profanaria o leito de seu pai. E todo o povo dirá... Vamos me ajudar na hora do amém, vocês dizem um amém bem forte, tá bom? Tá certo? Combinado? Verso 20. Maldito aquele que se deitar com a madrasta, porquanto profanaria o leito de seu pai. E todo o povo dirá... Maldito aquele que se ajuntar com o animal, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que se deitar com sua irmã, filha de seu pai, ou filha de sua mãe, e todo o povo dirá amém. Agora tem que ser um amém mais forte para esse aqui, tá bom? Maldito aquele que se deitar com sua sogra, e todo o povo dirá amém. Irmãos, esses versículos falam sobre pecados sexuais. Pecados sexuais muitas vezes eram cometidos dentro de casa, ou quando ninguém estava vendo. Como infelizmente hoje tem acontecido muitos. Os escândalos estão aí. Líderes, pastores, cantores. Mas mesmo que ninguém tenha visto, mesmo que ninguém tenha sabido, mesmo que ninguém tenha descoberto, quem peca com estes pecados está debaixo de maldição. Estaria debaixo de maldição. E todo o povo deveria concordar, dizendo amém. Versos 24 e 25. Maldito aquele que feriu seu próximo em oculto, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que aceitar suborno para matar pessoa inocente, e todo o povo dirá amém. Amém. Aqui é sobre fazer mal ao próximo.
aceitar suborno para julgar uma causa contra alguém que é inocente. Deus abomina isso. Alguém poderia nunca descobrir. E novamente, mesmo que não fosse descoberto, essa pessoa estava salva? Não. Ela era amaldiçoada aos olhos de Deus. São 11 exemplos. E Moisés, para não continuar, ele resume o restante no verso 26. Para que ele não fique citando todos os pecados possíveis, no verso 26 ele diz: maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo. E todo o povo dirá: amém. Amém. Sabe o que nós podemos ver aqui, igreja? O que é capaz de me amaldiçoar? Quem é capaz de amaldiçoar você? A Bíblia está dizendo que somos nós mesmos. Somos nós mesmos, através das decisões que nós tomamos, através dos pecados que nós cometemos, inclusive em oculto. Em oculto. Isso me lembra um filme que eu assisti há alguns dias atrás e que supostamente foi baseado em fatos reais. Eu não sei, mas a propaganda do filme diz que ele foi baseado em fatos reais. Esse filme conta a história de uma família, até certo ponto religiosa, que começa a ver coisas estranhas acontecendo na casa deles. É como se a filha deles, uma das filhas, estivesse sendo atormentada por um espírito maligno. Ele levanta a menina, joga para um lado, joga para o outro. Ninguém dorme nessa casa durante dias. Mas a pergunta é: se a família era religiosa, quem foi que trouxe esse espírito para casa? Quem foi que enviou esse espírito maligno para aquela casa? A suspeita principal recai sobre uma mulher, uma idosa, que morava a alguns quilômetros da casa e que alguns achavam que era bruxa. E a suspeita fica mais forte porque ela tinha sido prejudicada por essa família. Então a suspeita é que ela, sendo bruxa, havia enviado uma maldição sobre aquela família, um espírito ruim sobre aquela família. Depois de vários dias de sofrimento, de angústia, o pastor vem, não consegue expulsar o espírito dali. O pai de família, o líder da casa, se arrastando, vai até a frente da casa dessa mulher tida como bruxa. E quando chega lá, ele diz: por favor, tire a maldição que você colocou sobre a nossa família. E aí que algo surpreendente acontece. Essa mulher dá uma risada e diz: não fui eu que colocou uma maldição sobre a sua família. Foi você mesmo. E aí o filme mostra o que realmente tinha acontecido. Esse pai, alguns meses antes, havia abusado da sua própria filha. Essa que estava sendo atormentada por supostos espíritos, havia sido abusada, perdido a sua inocência com o seu próprio pai. Muitas vezes nós nos queixamos de acontecimentos ruins, de coisas ruins que acontecem conosco. Mas muitas vezes as coisas ruins não passam de consequências das nossas próprias decisões. Consequências dos nossos próprios pecados. Nesse texto, Moisés ordena então que quando o povo atravessar o Jordão, no próximo domingo eu quero falar sobre Josué atravessando o Jordão, é outro texto. Mas Moisés ordena que quando isso acontecer,
O povo amaldiçoe qualquer desobediência futura que eles vierem a cometer. E sabe o que acontece? O povo atravessa o Jordão, o tempo passa, o povo atravessa o Jordão, o povo sobe os montes, abençoa, amaldiçoa, diz amém. E eles fazem exatamente o que eles disseram que seria amaldiçoar quem fizesse. Eles pecam contra Deus, eles se rebelam contra o Senhor, eles maltratam o seu próximo, cometem pecados sexuais, mentem, aceitam suborno, matam o inocente. E querem saber? Eles não foram os únicos. Eu e você também temos pecado contra Deus. Eu e você também decidimos fazer coisas que não agradam a Deus. E por causa dos nossos pecados, eu e você merecemos toda a maldição que vem do Senhor. Porém, é aí que Jesus Cristo entra. Jesus Cristo vem e decide subir o terceiro monte. O monte da substituição. Esse monte é citado, não o monte, mas o que Jesus fez lá, na Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 3. Gálatas, capítulo de número 3. A partir do verso 10, o apóstolo Paulo vai dizer algo que aconteceu sobre o monte, e que serve para a minha vida e para a sua vida. Gálatas 3 e 10 diz: todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito, Paulo vai citar, Deuteronômio 27 e 26. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. Paulo aqui repete o que Moisés falou no texto que nós lemos, para dizer que não adianta obedecer a Deus em uma área e desobedecer a Ele em outra. Se nós desobedecemos a Deus em uma área das nossas vidas, nós estamos debaixo de maldição, sim. Nós merecemos a maldição de Deus, sim. Não importa se esse pecado foi feito em público ou em particular. Se nós não fizermos tudo como a palavra de Deus manda, nós estamos debaixo de maldição. Mas nos versos seguintes, Paulo nos dá uma boa notícia. No verso 11 e 12 ele diz: e é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Não pode ser pelas obras da lei, porque nós já quebramos a lei. Mas tem um novo e vivo caminho, que é através da fé. O justo não morrerá, e sim viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Nós merecíamos morrer, mas nós podemos viver por meio da fé em Jesus Cristo. Pastor, e por que por meio da fé em Jesus? Por que não por meio da fé em outro? Existem tantas pessoas boas. Paulo responde essa pergunta mostrando algo que somente Jesus Cristo fez por mim e por você. Verso 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito:
Maldito todo aquele que for pendurado em madeira, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Paulo está dizendo que uma substituição foi feita. Em um monte, há muitos anos atrás, uma substituição foi feita. Lembra como a palavra de Deus diz que Jesus seria? Lembra o que seria o fruto de Maria? A palavra de Deus diz: bendito o fruto do teu ventre. Bendito significa abençoado. Jesus Cristo nasceu abençoado. Jesus Cristo cresceu abençoado. Jesus Cristo morreu abençoado. Até porque ele nunca pecou. Ele sempre obedeceu ao Pai. Mas por amor a mim e a você, o abençoado decidiu se tornar amaldiçoado. O bendito, por amor, se tornou maldito. E onde ele se tornou maldito? Sendo pendurado em uma cruz. Porque maldito aquele que for pendurado em cruz. A cruz era minha, a cruz era tua. Mas mesmo que nós morrêssemos na cruz, nós não seríamos salvos. Sabendo disso, Jesus tomou uma decisão. Mesmo sendo abençoado, ele disse: eu tomo o teu lugar. Eu tomo o teu castigo. Eu tomo a tua maldição. A tua maldição agora é minha. E eu vou morrer por ela no teu lugar. Sabe para que ele fez isso? Para que a nossa maldição fosse dele. E a bênção dele fosse nossa. Ele fez isso para que os malditos, os pecadores, desobedientes, miseráveis, se transformassem em abençoados, benditos. No Monte do Calvário, uma substituição foi feita. Pastor, como é que essa substituição, essa troca acontece na minha vida? Como é que eu entrego os meus pecados para Jesus e recebo a morte dele no meu lugar? Paulo diz, é muito simples: pela fé. O justo viverá pela fé. Se você acreditar que o que Jesus fez te perdoa, se você acreditar que o que Jesus fez te salva, se você acreditar que o que Jesus fez te transforma, você será transformado por Ele. E o que é melhor? No final ele ainda diz que pela fé nós receberemos o Espírito prometido. No Monte do Calvário não existe apenas perdão. Existe perdão dos pecados passados, sim, através daquele que morre no nosso lugar. Mas escute, no Monte do Calvário nós também recebemos poder. Poder do Espírito Santo de Deus, para não mais vivermos como nós vivíamos antes. Agora nós temos o Espírito Santo que vai nos dar poder para vencer a mentira, para vencer o pecado, para vencer a violência, para vencer o que quer que seja. Curve sua cabeça. Nessa noite nós vimos 3 montes. O monte da bênção, o monte da maldição e o monte da substituição. E nós vimos que apesar de merecermos a maldição de Deus, porque nós pecamos como o povo de Israel também pecou, nós podemos receber o perdão de Deus. Nós podemos ser transformados por Deus. Isso se neste momento em nosso coração houver fé, houver confiança. Pastor, e o que é fé? Para mim, fé, segundo a Bíblia, significa entregar.
Fé significa que a partir de hoje você vai mudar de dom. Ao invés de ser governado por si mesmo, como estava sendo, de tomar as suas próprias decisões, de fazer a sua própria vontade, pela fé agora, você vai mudar de dom. Você não vai mais se governar, você vai ser governado por Ele. Você não vai mais se mandar, você vai ser mandada pelo nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Quantos, essa noite, decidem subir o monte da substituição? Quantos essa noite estavam sendo condenados pelo seu próprio pecado, acusados pela sua própria consciência, martirizados pelas suas próprias decisões erradas, e hoje querem receber de Jesus o perdão? E hoje querem receber de Jesus uma nova oportunidade de fazer o que agrada a Ele. Não importa se o teu pecado é público ou oculto. Você precisa do perdão de Deus. Ele está hoje à sua disposição por meio da fé. Enquanto estamos adorando ao Senhor com um cântico, eu quero convidar ao altar você que está tomando uma decisão nesta noite. Eu quero convidar ao altar você que está decidindo hoje arrepender-se dos seus pecados e confiar em Jesus como teu Senhor e Salvador pela primeira vez. Se você ainda não havia feito isso verdadeiramente, esta é a oportunidade que Deus está te dando. Enquanto estamos adorando ao Senhor, também quero convidar você que até já tomou uma decisão, mas não tem andado de acordo com a vontade de Deus. O Espírito Santo te incomoda, o Espírito Santo te convence hoje. E você está arrependido e quer voltar para os braços do Pai. Também quero convidar você que hoje decide abandonar um ou mais pecados que estavam cometendo. Talvez só você e Deus saibam que pecado é este. Mas se ele está sendo cometido, o pecado traz maldição. E só alguém que possa nos libertar da maldição é o nosso Senhor Jesus Cristo através do seu Espírito Santo. Então, se você está tomando uma decisão séria, honesta diante de Deus, e não tem vergonha de subir um monte para reconhecer isto, enquanto nós estamos adorando ao Senhor em espírito e em verdade, se o Espírito Santo está te tocando, obedeça. Venha até o altar e no final nós queremos orar pela sua vida. Espírito, verdade, te adoramos.
Os homens não sabem quem Deus está chamando essa noite, mas Ele sabe quem Ele está chamando. Nós queremos receber o perdão de Deus, mas só existe uma maneira de receber algo de Deus: é entregando algo para Ele. Não tem como receber a vida de Deus sem entregar a vida para Deus. Não tem como receber o perdão de Deus sem entregar os pecados para Ele. Não tem como receber o poder de Deus sem entregar a fraqueza para Ele. Não tem como receber a verdade de Deus vivendo em mentira. E Ele sabe se isso está acontecendo agora. E o bom é que mesmo sabendo, Ele continua amando. E é por isso que Ele continua falando. E é por isso que Ele continua convidando. Me entrega os teus pecados e recebe o meu perdão. Me entrega a tua rebeldia e recebe a minha reconciliação. Me entrega a tua desobediência e recebe o poder do meu Espírito Santo na tua vida. Me entrega a velha vida e recebe a nova que só eu posso te dar. Se você quer, se você anseia uma vida nova com Jesus, vem entregar a velha para Ele. Vem entregar tudo no altar do Senhor. Vem confiar ao Senhor a tua vida. Tem mais alguém? A quem o Espírito Santo está chamando neste momento? Pastor, mas eu já fui domingo passado, já fui domingo retrasado. O maná, ele era dado todo dia. A oração é:
pão nosso de cada dia nos dai. A decisão de ontem serviu para ontem, até meia-noite. Todo dia nós temos que tomar uma decisão que agrada ao Senhor. Hoje eu decido continuar servindo a Ele. E você? O pecado não leva a nada. Jesus Cristo nos dá vida e vida em abundância. Tem mais alguém a quem Deus está chamando essa noite para se arrepender dos seus pecados, para recebê-lo como seu único e suficiente Salvador, para se reconciliar com Ele esta noite, para renovar os seus olhos. Eu não sei quem Ele está chamando, mas você sabe que Ele está falando com você. Não diga não para Ele, diga sim. Jesus, bendito.